3 versículos de 3 capítulos diferentes. São versículos que possuem a mesma temática. Apesar de estarem em sessões separadas, em vozes separadas, eles estão falando da mesma coisa. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 16 de Provérbios, no versículo 32. Esse será o primeiro versículo da nossa meditação. Provérbios 16, 32, diz assim para nós: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Agora você pode ir para o capítulo 25, no versículo 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E por último, capítulo 29, no versículo 11, que diz assim para nós: o tolo dá razão à sua ira, mas o sábio sabe se dominar. Amém? Ore comigo de novo. Pai nosso, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esses 3 versículos estão falando sobre um fruto do Espírito, ou melhor, uma parte do fruto do Espírito que se chama domínio próprio. E domínio próprio, meu irmão, ou você tem, ou você não tem. Porque o fruto do Espírito é operado em nós pelo Espírito Santo. Não adianta você ficar fazendo técnicas de respiro, técnicas de, como dizem por aí, de mindfulness, fazendo técnicas para se controlar. Domínio próprio é uma construção do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós pensamos, há emoções que nos cercam, mas a diferença entre sentir uma coisa, desejar uma outra coisa, é diferente de ser governado por esses desejos e por esses sentimentos. Nós somos seres que nos emocionamos. Nós passamos por tristeza, nós passamos por alegria, nós choramos, nós sorrimos, nós ficamos irados, nós ficamos magoados, nós ficamos efusivos, nós temos sentimentos. E além disso, nós temos também desejo, nós desejamos as coisas. Mas entre desejar e sentir e ser governado por essas coisas, há o que nós chamamos então de domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade gerada em nós pelo Espírito Santo de dizermos não. De dizermos não aos nossos sentimentos, de dizermos não às nossas vontades. O domínio próprio é entender e praticar aquilo que o Senhor nos manda, que devemos ser temperados em todas as coisas. O problema é que nós somos, na maioria das vezes, governados pelos nossos sentimentos. Nós somos governados pelos nossos desejos. Quem nunca ouviu falar, nossa, eu não consegui resistir àquele pudim que estava na geladeira, eu comi todo de uma vez. O negócio que era para uma semana, eu comi num só dia. Falta de domínio próprio. Quem nunca ouviu falar, eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, eu estouro logo. Falta de domínio próprio. E domínio próprio só é construído na sua vida, meu irmão, se você orar, se você ler a palavra, se você buscar o Senhor. Fruto do Espírito só nasce quando nós derramamos a nossa vida diante do Senhor. É condição para perseguirmos o caminho do Senhor Jesus, é que nós saibamos
como dominar os nossos corações. Então, aquele que é sábio, aquele que é discípulo do Senhor, aprende a governar os seus impulsos, aprende a governar as suas emoções, aprende a governar as suas reações. E isso tudo para o quê? Para a glória de Deus. E esses 3 versículos aqui falam para nós coisas muito interessantes. A primeira é que esse versículo diz: muito vale aquele homem, aquela mulher que sabe se dominar do que o guerreiro. Para tomar uma cidade, você precisava, naquela época, de estratégia, você precisava de força, você precisava de inteligência. Mas para dominar a si mesmo, meu irmão, é uma tarefa muito mais complicada e muito mais pesada para nós. Dominarmos a nós mesmos. Dominar o outro é fácil, mas dominar a nós é muito difícil. Então, Provérbios diz: muito mais vale o homem que é paciente, aquele que é lento para se irar, do que o guerreiro. E depois ele vai dizer: olha, sabe uma cidade que não tem muro? Naquela época era muito interessante, as cidades precisavam ter muros, porque haviam outros povos que vinham, atacavam, e os muros impediam, então, aquela cidade de ser atacada facilmente. E Provérbios compara uma pessoa que não sabe se dominar como uma cidade sem muros, é vulnerável a qualquer desejo, é vulnerável a qualquer sentimento, é vulnerável a qualquer reação. E aqui no capítulo 29, Provérbios vai falar o quê? Que há o tolo que não sabe se dominar, que dá vazão à sua ira, e o homem que é sábio, que sabe segurar e colocar as coisas no lugar. Então, meu irmão, Provérbios não quer que você seja um robô. Deus não quer que você seja uma pessoa sem emoção, uma pessoa sem desejos, mas Deus quer que você aprenda que os teus desejos, os teus impulsos e os teus sentimentos não podem dominar o seu coração. E isso nasce a partir do momento que nós nos derramamos diante do Senhor. Porque é muito fácil usarmos como desculpas para a nossa falta de domínio próprio. É muito fácil oferecermos desculpas para aquilo que nós não conseguimos fazer. Aí nós falamos assim: mas porque eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer desse jeito. O nome disso é síndrome de Gabriela. Quem assistiu a novela Gabriela vai saber do que eu estou falando. Cresci assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas a palavra de Deus nos diz que há uma nova vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. E a primeira coisa que o domínio próprio faz na minha e na sua vida, ele transforma a maneira como nós reagimos às coisas. Primeiro, como nós reagimos às provocações que nos são feitas. Nós somos mestres em reagir. Reagir, meu irmão, a gente não pensa muito. Sabe o abençoado que te travou no trânsito e que você sentou a mão na buzina? Aquilo é uma reação. Você não pensou para fazer. É automático. A ação não. A ação é uma coisa pensada, premeditada, em que você sabe aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer falar. A reação é bate-pronto. A reação revela o que de fato governa o seu coração. A reação de fato vai mostrar para nós como o nosso coração está. Por isso que a palavra vai trazer para nós: não se ire. Ou melhor, não peque quando se irá. Porque a ira há de vir, meu irmão. O pecado está como nós damos vazão a ela, se seguramos ou se não seguramos, se falamos aquilo que está realmente dentro do nosso coração, ou se não falamos, se seguramos, se saímos para respirar, se vamos para um lado ou se vamos para um outro. Você não precisa fingir que você não está irado, que você não está feliz com aquela situação, mas a tua boca e as tuas decisões não podem seguir um coração irado. A tua decisão, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai
agir depois que você foi provocado, que você foi ferido, depois que você foi pisado, não podem refletir esse coração cheio de ira. Mas precisa, então, refletir um coração cheio do Senhor. Porque Tiago, na sua carta, vai dizer para nós que a ira do homem produz destruição. A ira do homem produz a destruição. E Provérbios vai trazer que a palavra branda acalma o furor. Quando alguém está gritando com você, se você lança uma palavra branda, é como jogar água no fogo, acaba na hora. Mas se você devolve na mesma altura, se você devolve na mesma intensidade, a briga só vai aumentar e só vai continuar. Isso acontece com uma frequência enorme, sabe onde? Dentro de casa. Entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre as mães e as filhas. É muito comum dentro de casa, meu. Porque dentro de casa estão as pessoas que mais te conhecem. Por isso que às vezes alguém fala alguma coisa, alguém responde: quem não te conhece, que te compre. Eu conheço você e não vou comprar essa história. Quem não te conheça, que te compre. Dentro da sua casa estão as pessoas que mais te conhecem. E dentro de casa, as palavras que nós lançamos uns para os outros têm muito mais peso do que aquelas que as pessoas de fora falam para nós ou falam para a nossa família. Dentro de casa é tudo muito ampliado, é muito amplificado. Dentro de casa as coisas tomam uma proporção muito maior. Só que o seguinte, aonde tiver duas pessoas ou mais, haverá sempre o quê? Conflitos. Você não quer conflito, meu irmão? Eu vou orar para Deus te levar daqui a pouco. Aí você não vai ter mais conflito. Alguém quer? Amém. Achei que vocês queriam morar no céu. Mas pode esperar um pouco, né? A gente não pode esperar mais um pouco, Jesus. Fique em paz. Mas onde houver duas pessoas, haverá conflito. E tem gente que é tão conflituosa que ela se conflita consigo mesma. Nem sozinha ela sabe ficar. Porque se ficar sozinha, ela entra em confusão com ela mesma. É incrível. É incrível. Não tem um minuto de paz, porque não aprendeu a dominar o seu coração. Meu irmão, dentro de casa, tome então cuidado com as tuas reações. Tome cuidado com as tuas palavras. Tome cuidado com aquilo que está dentro de você, para que você não produza feridas, para que você não produza machucados, para que você não produza mais ira, para que você não produza mais dissensão, mas deixe o seu coração ser governado pelo Espírito Santo. E um coração governado pelo Espírito Santo, a boca vai falar daquilo que ele está cheio, e um coração cheio do Espírito Santo, a nossa boca vai então proclamar a glória do Senhor através das nossas palavras. Então tome cuidado como você reage às provocações, à ira. Tome cuidado como você transparece aquilo que está dentro do seu coração. Tome cuidado. A reação nos mostra o nosso problema. É pecado reagir com ira. É pecado usar as palavras para machucar. É pecado, meu irmão. Deus não está nem aí se você se descontrolou. Deus não aceita desculpinhas. Ah, não, Senhor, é porque, você sabe, né, me irrita bastante, aí eu tenho que estourar com essa pessoa. Isso não cola com Deus. É pecado. A palavra já ensinou. O caminho para quem reage com ira é só o perdão. Deus não aceita desculpas para aquilo que é pecado. Guarde isso no seu coração. Pecado nós tratamos com arrependimento e lavagem no sangue do Senhor Jesus. É assim que nós tratamos pecado. Não tente justificar a tua ira desmedida, não tente justificar as tuas reações. Peça perdão. E arrependa-se e mude a forma como você tem caminhado. Amém por isso? O domínio próprio também, meu irmão, transforma os nossos impulsos. Ou melhor, o domínio próprio impede que os nossos impulsos
nos dominem. Como eu disse, para nós crentes, nós santificamos um pecado. A gula não é pecado para o crente. A gente já passou, a gente atualizou a Bíblia nisso aí. A gula não é pecado. E nós comemos, né? Você sabia que buffet para crente é mais caro? É mais caro. Está vendo quando a gente vai querer fazer as coisas aqui para a igreja? Para a igreja! Então tem que anotar aqui. Por quê? Crente não bebe não, mas come, que é uma beleza. Santificamos a gula. Mas a verdade é que denuncia um coração que não sabe dominar os seus impulsos. Não sabe dominar os seus impulsos. Falo por mim, por exemplo, me bota na frente de uma pizza, é um teste muito difícil para me segurar. Mas é pecado. Teve uma vez que teve uma célula na casa do Carlos Alberto, na Ana Paula, eles fizeram uma feijoada maravilhosa. A célula acabou, era 9h pouca da noite. Vamos comer, vamos. E eu fui comendo, 1 prato, 2, 3. Vou parar por aqui, né? Estava bem, aguentava mais um. Quando eu cheguei em casa, a feijoada chegou junto comigo. E eu tomei um banho, eu deitei na cama e eu comecei, falei assim, gente, eu vou morrer. E se eu morrer, eu vou para o inferno, direto, cabeça para baixo. E eu fui lá para fora, fiquei caminhando, falei assim, Senhor, me perdoa. Nunca mais eu como 3 pratos de feijoada à noite. Impulso, meu irmão. A gente fala de gula, mas tem gente que tem impulso por compra. Tem gente que tem impulso por compra. Só sabe comprar. Ganha 1 salário mínimo, gasta 3 em compra. Paga cartão de crédito com outro cartão para dar conta daquilo que comprou. O guarda-roupa está cheio de coisa que nunca usou. A casa está cheia de coisas inúteis, que nunca usaram, mas é compra. Eu não posso ver uma promoção para cartão. Nem pergunta quanto custa. É impulso. Tem gente que tem impulso pelo sexo. Então não se contenta. E precisa ficar buscando nas camas alheias aquilo que só o Senhor pode oferecer. E vai um atrás do outro. Tem gente que tem impulso pelas drogas. E vai consumindo. Impulso pela bebida. São impulsos, meus irmãos. Mas o domínio próprio impede que essas coisas nos dominem. Domínio próprio impede que esses impulsos sejam usados para a nossa destruição. Nós temos que parar para pensar e entender que o nosso pecado, ele não tem consequências apenas para nós. Pecado tem consequência para nós, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. O pecado tem consequência para a família que você diz que pertence, que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. O pecado tem consequências para a sociedade, o seu pecado tem consequências para a criação do Senhor. Quando você dá vazão, então, a esses impulsos gerados por uma inclinação pecaminosa, você está destruindo não só a sua vida, mas das pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas vão sofrer junto contigo, porque você não aprendeu ainda, ou porque nós não aprendemos ainda a dominar os nossos impulsos. Nós achamos que estamos só nos atrapalhando. Por isso que talvez a gula não é tão cobrado, né? Porque aparentemente só afeta a pessoa, a nós mesmos. Perceba que toda vez que você permite que um impulso pecaminoso tome conta do seu coração, perceba que todas as vezes que você dá vazão, então, a esse impulso, um impulso de ira, um impulso de reação, a um impulso da gula, a um impulso, então, da compra desenfreada, seja o que for, meu irmão, você está destruindo a sua vida. E você está destruindo a vida daqueles que estão ao seu redor. Pare para pensar se realmente você tem cedido mais aos impulsos ou você tem resistido mais. Só
o Senhor pode fazer esse discernimento na sua vida. Ou Ele pode usar alguém para falar com você, mas isso pertence a você mesmo. Você precisa decidir contar com a ajuda de Deus para mudar as coisas que você tem feito, os teus impulsos, os teus desejos e os teus sentimentos. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo está escrevendo para aquela igreja, e ele chega numa parte que diz: tudo me é lícito. Não é Paulo que está falando isso. Paulo está respondendo uma carta. Alguém chegou com uma carta para Paulo, falou assim: olha, a igreja de Corinto está aqui, mandando a carta para você, com algumas afirmações, algumas dúvidas, e Paulo está respondendo. Então a igreja de Corinto, ela dizia: tudo me é lícito. A qual Paulo responde: mas nem tudo me convém. Nem tudo que te é lícito, meu irmão, te convém. E mais, Paulo diz: apesar de que sejam lícitas tais coisas, não me deixarei levar por nenhuma delas. Ou seja, isso não vai dominar o meu coração. Isso não vai dominar e não vai governar a minha vida. Pode ser lícito, mas não vai governar a minha vida. Essa é a diferença de quem está caminhando com o Senhor e tem produzido o fruto do Espírito, cuja uma das partes é o domínio próprio, para a diferença daquela pessoa que cede a todos os seus impulsos. Já que eu posso, eu faço. Já que não tem nenhuma proibição, eu vou fazer. Já que não tem nada contra aqui, eu vou me chafurdar mesmo. Não tem problema. Meu irmão, preste atenção. O Senhor te chamou para viver em liberdade. E liberdade não significa que você pode fazer todas as coisas. Liberdade significa o poder de decidir quando não fazer certas coisas. Isso é a verdadeira liberdade que é produzida em nós pelo Espírito Santo. Quando nós levantamos a nossa mão e com a nossa boca confessamos que Cristo é Senhor, já não somos mais prisioneiros do pecado. Nós podemos resistir e nós podemos dizer não para isso. Nós podemos nos segurar e dizer: não, isso não me convém, isso não vai me dominar, eu tenho outras coisas a perseguir e eu quero mais do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque o mundo diz para nós que o quê? Se você está sentindo, faz. É a tua liberdade, é a tua vida, você é livre para decidir. Se você não quer fazer, não faça. Se você quer fazer, faça. Mas faça porque você quer. É isso que nós escutamos por aí. Mas a palavra de Deus e Provérbios aponta para outro caminho. Há coisas que eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Há coisas que eu preciso fazer e eu vou fazer. E há coisas que eu não devo fazer e eu vou escolher não fazer. Esse tipo de maturidade que o Senhor requer de nós. Esse tipo de maturidade, meu irmão, que o teu casamento requer de você. Você não faz as coisas dentro de casa porque você tem vontade. Você não faz as coisas dentro de casa porque você quer apenas. Tem coisas que você vai precisar fazer. Tem coisas que você vai precisar dar conta. E o teu sentimento de não querer fazer não pode te dominar, porque há coisas que são a sua responsabilidade. Viver no corpo de Cristo nos diz que há uma maturidade que precisamos decidir fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Para decidir não fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Essa maturidade atinge os nossos compromissos. Honrar a nossa palavra, ainda que em detrimento do nosso prejuízo. Tem gente que começa, tem gente que dá a palavra, tem gente que empenha ali inicialmente, mas parou de sentir, aí não quer mais. É porque eu não estou sentindo mais. Tem coisas que nós vamos fazer mesmo sem sentir, meu.
Porque nós demos a nossa palavra. Nós vamos continuar amando os nossos cônjuges, porque nós demos a nossa palavra diante do altar do Senhor. Nós vamos amar a igreja, porque o Senhor nos colocou no corpo dele por meio do seu sacrifício. E nós demos a nossa palavra. É honrar, meu irmão. Tem hora que você não vai querer mesmo. Tem hora que você não vai sentir, mas você vai e precisa honrar a sua palavra, porque a palavra do discípulo do Senhor é sim, sim, não, não. Aquilo que passar disso vem do maligno. Então, fidelidade pressupõe a capacidade de permanecer comprometido mesmo quando as tuas emoções oscilarem. Isso é ser fiel. Isso é ser fiel ao Senhor, isso é ser fiel dentro de casa. Isso é ser fiel em todas as instâncias. Mesmo que as minhas emoções oscilem, eu vou permanecer comprometido. Isso, de fato, é pesado para nós. Sabe por quê? Porque fruto do Espírito, domínio próprio, não nascem da nossa força de vontade. Nasce de uma vida com Deus. Nasce de um derramar no Espírito Santo. Nasce por meio de uma busca intensa daquele a quem nós chamamos de Salvador da nossa vida. Nasce por uma busca intensa daquele a qual nós chamamos do Senhor Criador dos céus e da terra. O domínio próprio nasce em nós como fruto do Espírito, a partir do momento que eu permito que o meu coração seja governado pelo Espírito Santo. Aonde eu oro, onde eu busco, onde eu leio a palavra, onde eu jejuo, onde eu me coloco ali de joelhos, comprometido com aquele Senhor que morreu por mim. E eu entendo que a partir do momento em que a minha boca confessou que Cristo é Senhor, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Entendeu por que diante de Deus não tem desculpa? Não tem desculpa diante do Senhor. O caminho já nos foi dado. O caminho já nos foi revelado. A palavra contém, então, aquilo que nós precisamos para sermos sábios e vivermos a nossa vida. O Evangelho do Senhor Jesus não muda, meu irmão, comportamentos exteriores. O Evangelho do Senhor Jesus muda primeiro o nosso caráter lá dentro. Aí sim as nossas ações exteriores vão transparecer um caráter transformado. Então não adianta oferecermos desculpas diante de Deus. Não adianta botarmos a culpa no outro. Não adianta nós colocarmos a culpa no diabo daquilo que é nossa responsabilidade. Não adianta. Porque para que você tenha domínio próprio, você precisa de um relacionamento com o Senhor. Você precisa de um relacionamento com o Espírito do Senhor. É diário, meu irmão. Isso aqui que eu estou falando é o básico. É o básico. Você que gosta de futebol e assiste futebol, quando o jogador erra um pênalti, que ele chuta lá na lua, você fica extremamente o quê? Furioso. Ganha para fazer isso. Treina todo dia. E erra um passe, erra o pênalti. Mas, meu irmão, ler a Bíblia, orar e jejuar é o básico da vida do cristão. É a troca de passe do futebol, é o básico, é o básico. Não há vida cristã que se sustente sem oração, sem leitura da palavra e sem jejum. Não adianta. 90% dos teus problemas seriam resolvidos se você lesse a palavra, se você orasse, se você jejuasse. 90% dos problemas que vocês trazem para mim seriam resolvidos se você orasse, se você lesse a Bíblia, se você jejuasse. Entende a dimensão da vida cristã e daquilo que Deus deu como arma poderosa na sua mão, que é a palavra do Senhor, a oração e o jejum? Às vezes você está dando cabeçada na sua vida, talvez você está andando em círculos porque você não parou para fazer o básico da vida cristã, porque você não parou para buscar o Senhor logo de manhã, porque você não parou para agradecer ao Senhor quando você vai dormir.
Às vezes você continua, então, cometendo os mesmos erros, porque lhe falta o básico, porque lhe faltam os rudimentos da fé, porque lhe falta, então, o interesse de leitura, de oração e de jejum. E isso só você pode fazer por você mesmo. Só você pode. A decisão é tua. É tua. A decisão tem que partir de você, de buscar o Senhor. Você foi comprado e remido pelo sangue salvador do Senhor. Você faz parte do reino, você faz parte do corpo. Então viva a vida que o Senhor te deu. Então, de fato, você quer ser uma pessoa menos irada? Vai orar. Você quer ser uma pessoa menos governada pelos teus impulsos? Vai orar. Você quer ser uma pessoa que transparece, então, o caráter de Cristo, como Paulo diz, o bom perfume de Cristo? Vai orar. Agora, perceba uma coisa. Deus, ele é extremamente pedagógico. O que eu quero dizer com isso? É que se você pede uma coisa, Deus vai te ensinar a exercer aquela coisa. Quando você pede para que você não seja mais irado, Deus não vai abrir a tua cabeça, mexer numa configuração e que vai te colocar mais paciente. Deus vai te colocar, então, diante da prova para que você exerça a sua paciência. Aí, na primeira prova, a maioria de nós já, a gente só vai lembrar que foi uma prova, um teste, quando passou, quando a gente estourou, quando a gente falou pau por pedra, quando a gente já causou ali um rebuliço danado, eu falei, nossa, eu orei, Deus me deu a oportunidade e eu zerei na prova. Deus é extremamente pedagógico. Deus testa o nosso caráter. Mas não porque Ele não sabe como Ele é, mas é para revelar como nós estamos. Para nos levar à mudança de vida, muito obrigado. Para nos levar, então, à transformação de nós, meu irmão, para a honra e glória dEle. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios o quê? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, meu irmão, faça para a glória de Deus. Essa é a tua vida, é fazer as coisas para a glória de Deus. E você só faz coisas para a glória de Deus se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo. Para chegarmos, então, à conclusão e ao final, quem está governando você? Quando aquilo que acontece não era aquilo que você queria. Quem governa você de fato? Que emoções, que impulsos? Quem é o Senhor do teu coração? É você mesmo? É o Senhor? Há um ídolo no seu coração que governa você quando as coisas saem da tua mão. O que acontece dentro de você quando as coisas escapam ao teu controle? Essa resposta denuncia o estado do teu coração. Aí diante de nós há sempre os dois caminhos que Provérbios nos oferece. O caminho do tolo. O tolo não é o burro. O tolo não é alguém que tem problemas, nenhuma deficiência cognitiva. O tolo é aquele que despreza a sabedoria de Deus e quer viver como se Deus não existisse. Há o caminho do tolo, que muitos de nós escolhemos viver como se Deus não existisse. Mas há o caminho do sábio, que reconhece a boa mão e potente mão do Senhor, que reconhece o senhorio do Senhor sobre a nossa vida. E Deus, meu irmão, esse que estendeu o caminho diante de você, te deu liberdade, para que com a tua liberdade você possa glorificar o nome dele. Convido você a ficar, então, de pé.